Para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso, para a glória de Jesus Cristo, seu bendito e amado Filho, nosso Salvador, quem queremos seja exaltado, glorificado nesta manhã, no poder do Espírito Santo, que nos ilumina e nos guia toda a verdade para a edificação da igreja. Nós vamos abrir o santo livro do Senhor, o livro do profeta Isaías. Vamos ler no capítulo 24, prosseguindo a exposição sequenciada que estamos fazendo. Nós vamos iniciar a leitura do verso de número 16b. Eu vou ler todo o 16, mas na verdade a leitura, a exposição será do 16b. Então, Isaías 24, de 16 a 23. Ouçamos com interesse, fé, avidez, desejo de que Deus fale ao coração, o santo livro do Senhor, a bendita, eterna palavra de Deus. Os confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Mas eu digo, definho, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? E se sair da cova, o laço o prenderá. Porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será de todo quebrantada. Ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e a balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará do céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Que Deus aplique sua bendita palavra ao nosso coração. Nós vamos curvar nossa fronte e vamos orar ao Senhor nesse instante. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus dos exércitos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da aliança, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem, único mediador, buscamos a tua face nesta manhã, Senhor, com temor, tremor, humilhados, reconhecendo que somos indignos pecadores, e não temos sequer direito por nós mesmos de pisar os teus atos. Tua palavra diz assim: quem vos requereu o pisar dos meus atos? Temos pecado contra ti, Senhor.
Não merecemos que tu nos abençoes, que tu nos fales, que tu nos salves, senão que exerças juízo justo sobre a nossa cabeça. Mas, Senhor, humildemente, sentindo no coração verdadeiro e genuíno arrependimento, nos humilhamos, clamando, suplicando que tu tenhas compaixão e misericórdia de nós. Pelo sangue remidor do Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz, em nosso favor, da sua justiça perfeita, tu quiseste imputar a nós. Perdoa-nos, Senhor, os pecados. Retira de nós, Senhor, todo o mal, purifica-nos e habilita-nos por tua graça, Senhor Deus, agora a recebermos da tua boca a instrução, a advertência que necessitamos, ó Deus. Vivemos no meio de um mundo mau, onde o orgulho, a vaidade reinam. Nossos lábios, somos como homens de lábios impuros, que habitamos no meio de um povo de impuros lábios, uma geração má e perversa, adúltera. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, precisamos, necessitamos, carecemos ouvir a tua voz. Mas, Senhor, sabemos que existem tantos obstáculos dentro do nosso próprio coração. Com facilidade dispersamos nossos pensamentos. Existe uma obstinação própria da nossa natureza carnal, Senhor, em obedecer a tua voz. Somos de dura cerviz. Por isso, Senhor, necessitamos de uma ação poderosa do teu Espírito Santo, operando no nosso coração, subvertendo todos esses obstáculos e barreiras, e que o Senhor vença tudo isso e aplique a tua palavra, Senhor, com força e violência no nosso coração, de modo que sejamos subvertidos na nossa resistência e dominados pelo Senhor mesmo. Faze isto, Senhor. Queremos sair daqui, da tua casa, verdadeiramente abençoados, tocados, advertidos, com os olhos abertos e com o coração pronto para praticar, obedecer a tua palavra. Sabemos que isso depende da tua graça, Senhor, por isso rogamos que tu faças isso. Ao mesmo tempo, oramos que o Senhor tenha misericórdia do teu servo que fala contigo, suas fraquezas, limitações, pecados. Tem misericórdia, Senhor. Instrumento fraco. Mas, Senhor, pela tua graça, Senhor, usa aqueles que não são, confundir os que são. Então, toma teu servo, Senhor, e fala. Toma meus lábios, minha mente, meu coração, teu Espírito Santo possa, de fato, falar nesta manhã ao nosso coração. E tudo para a tua glória, para a exaltação de Cristo Jesus, teu Filho bendito, para o bem do teu povo, Senhor, a igreja que tu amas, que tu resgataste com o teu sangue. Oramos assim, no nome santo do Senhor Jesus, para a glória dele. Amém. Bom, quem está acompanhando nossa exposição sabe que a última parte desse texto que fizemos exposição foi uma alegria, porque o profeta exulta no seu coração pela visão que ele tem de que o evangelho haveria de se espalhar por toda a terra.
E que então muitos haveriam de se alegrar no justo. E é a primeira parte do verso 16. Mas de repente ele muda. No meio do versículo aqui nós vemos uma mudança. Porque ele fala da alegria, nos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Primeira parte do verso 16. Agora, segunda parte. Mas eu digo, definho, ou emagreço. Ou como no original também é possível, no original a palavra pode ser segredo, que corresponde a partes ocultas no ventre. Então ele pode estar também dizendo, minhas entranhas. Por quê? Por que esta mudança? Nós sabemos que o profeta Isaías foi chamado nesta primeira parte do livro prioritariamente para trazer uma mensagem de juízo, de advertência e de juízo para o seu povo, para o povo de Deus. E então ele se entristece, se angustia, porque agora diante dele está o pré-anúncio de uma apostasia, de um juízo sobre o seu povo, sobre toda a terra. Ainda que, no fim, ele pode ver o triunfo da igreja e de seu Cristo. Então aqui nós temos mais um triste relato de juízo. A questão é, você escapará? Inevitavelmente temos que concluir ou uma coisa ou outra diante da palavra de Deus. Nós vamos tratar desse tema primeiro falando do pecado, da apostasia, que é descrito, depois o juízo subsequente, que virá, e por fim, a glória da vitória de Cristo e de sua igreja triunfante. Pecado da apostasia. Definho, emagreço. Minhas entranhas, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. Terror, corva e laço vem sobre ti, ó morador da terra. Será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova, e se sair da cova o laço prenderá? Porque as represas do alto se abrem, ou as janelas do céu se abrem, e tremem os fundamentos da terra. Meus irmãos, o profeta, com esta visão, se angustia no seu coração, e ele se identifica com a própria igreja que se definha, que emagrece, que diminui, perde sua expressão diante dos seus olhos. E nós sabemos que foi exatamente isso que aconteceu com Jerusalém. No seu tempo, a cada dia, a apostasia tomava conta da igreja. A cada dia a glória de Jerusalém, da terra de Emanuel, o povo de Deus escolhido, perdia sua expressão no vigor da espiritualidade, se definhando. Pérfidos tratam perfidamente. Pecado que ele
vê como prática no meio da igreja. Falta de fé em Deus, falta de religiosidade, secularismo tomando conta, as pessoas perdendo aquele senso de temor de Deus, tratando as coisas do Senhor com naturalidade, quando elas deveriam causar espanto ao nosso coração, reverência, temor. Não. Como qualquer outra coisa, isso chama-se secularismo, sem amor à verdade, falta de honra, de honestidade entre os crentes. A gente vê isso, meus irmãos, cheque sem fundo, e pessoas que compram, não pagam, e que mentem nos seus negócios, e falcatruas. Fica por isso mesmo, dentro da igreja. Desprezo para com a pessoa de Cristo. Naquela mesma época era esperado o Messias, era anunciado, a terra chamava-se terra de Emanuel. O anúncio de Isaías é um anúncio tão claro a respeito do Messias que haveria de vir. O menino se nos deu. Mas isto não lhes excitou o coração para buscar a Deus. Desprezaram. Pior nós, hoje, é que temos já o fato histórico, não é? A história dividida, o testemunho glorioso das Escrituras. E isso também não nos empolga. Ele antevê que, na verdade, o Messias haveria de chegar e o seu povo não iria aceitar. Iria rejeitá-lo. Os principais sacerdotes, como de fato fizeram, traíram-no, entregaram-no aos gentios para ser morto e crucificado. Tudo isso angustiava o coração. Ele antevia isso. Definho. Declínio na pregação. Meus irmãos, é uma das marcas de morte da igreja, quando a palavra de Deus perde a sua hegemonia e glória. E então as pessoas começam a dar mais valor a outras coisas do que as Escrituras. A pregação não tem mais o lugar devido. Nós vemos hoje, naturalmente, os cultos, o maior tempo é para o louvorzão. E a pregação é isso aqui. E o pior é que os pregadores, com o tempo limitado, em vez de aproveitar para fazer exposição clara e fiel das Escrituras, tratam de outras coisas. Não há pregação, não há interesse pela profecia, pela palavra de Deus. Declínio da pregação. Esta é a desgraça da igreja. Declínio pelo interesse da pregação também. Isso é mais triste. Aumento de falsos mestres e, portanto, de falsas doutrinas. É o que vemos hoje. Esses falsos profetas que têm se levantado, ensinando mentiras, ensinamentos que são de homens, invenções da carne, pretextos de revelações extra-bíblicas, mentirosas, e que levam o povo ao erro, a se afastar de Deus, que se chamam igrejas, mas são seitas,
porque não se atêm à palavra de Deus. Estão enganados e enfeitiçados por estes falsos mestres, ministros do diabo, travestidos de ministros de Deus, mas são ministros do diabo. E aí, então, a falsa doutrina toma conta, a mentira, a verdade distorcida, o engano, para a ruína da glória de Deus na igreja. Carnalidade, politicagem. E eu quero fazer aqui uma menção com dor no coração. Eu reconheço a Igreja Assembleia de Deus como uma igreja evangélica. Mas eu lamento profundamente o que está acontecendo no ministério da Igreja Assembleia de Deus atualmente. Eu fiquei assim, assustado quando assisti pela internet, um culto na Assembleia de Deus em Brasília, em que assume o púlpito o filho do tal reverendo Moon, que se dizia Messias e Cristo. Ele já morreu, mas o filho está aí, pregando, falando, no púlpito da Assembleia de Deus em Brasília. Um rapaz, membro da igreja, indignado, postou um vídeo mostrando isso e dizendo: não pode ser outra coisa senão apostasia. E agora, recentemente, infelizmente, nós temos visto que os pastores da Assembleia de Deus estão cedendo o púlpito a políticos. E Dilma chegou a falar no púlpito da Igreja Assembleia de Deus, citar versículo e tudo. Meus irmãos, isso é apostasia. Deus está indignado. O que será do povo de Deus? Definho, emagreço, oh minhas entranhas! Porque nós sabemos o que é que vem. Juízo. Não pode ser outra coisa senão juízo. E meus irmãos, se nós que estamos aqui não tremermos, não nos abalarmos espiritualmente, não nos constrangermos, não abrimos os nossos olhos, porque eu não estou acusando a Assembleia de Deus, eles são igreja. Eu estou trazendo o exemplo deles porque nós somos suscetíveis da mesma forma, de cairmos no mesmo erro, como a igreja no passado, no tempo de Isaías, caiu. Não há apostasia no nosso meio? É claro que há. Nós somos pecadores, Satanás está aí, sutilmente agindo no nosso meio. Quem está em pé, olhe para que não caia. Nós temos que buscar mais a Deus, orar mais, dobrar nossos joelhos, com temor, tremor. Estamos vivendo uma hora difícil, ameaçadora, perigosa. Num instante, um deslize, e tudo vai por água abaixo, e somos tomados pela carnalidade, pela apostasia, pelo pecado, pelo secularismo. Nosso coração envolto em interesses do mundo. Esquecemos de orar, de buscar a Deus. Desprezamos a piedade, a busca da piedade. Esse Judá caiu, tendo Isaías e outros santos de Deus, homens cheios do Espírito Santo pregando. Quanto mais nós, que Deus tenha misericórdia. Minhas entranhas, porque o profeta sabia que o resultado seria juízo.
E é isso que vemos do verso 17 a 21. 22, até o 22, nós vemos assim: terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? E se sair da cova, o laço prenderá. Porque as represas do alto se abrem, tremem os fundamentos da terra. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado, balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará do céu as hostes celestes, os reis da terra, na terra serão juntados como presos em masmorra, e encerrados num cárcere, castigados depois de muitos dias. Juízo, juízo. E o que nós temos de notar é que a palavra de Deus nos diz que primeiro vem pela casa de Deus. Veja o que diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Veja, meus irmãos, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Você não treme? Não lhe angustia a alma, não lhe arrepia? Isso é palavra de Deus, não é de homem. É Deus falando, é Deus mesmo. Já é tempo que comece o julgamento da casa de Deus, da igreja. Porque a igreja, meus irmãos, Jesus mesmo advertiu, teria joio e trigo. E que o juízo de Deus viria para colher e separar o joio do trigo, para tomar o joio e queimar. Temos muitos textos da palavra de Deus. João Batista vem com toda a veemência e prega e fala: o machado já está posto à raiz das árvores, e aquela planta, aquela árvore que não produzir fruto, que for inútil, será cortada e lançada no fogo inextinguível. Raça de víboras! Quem vos induziu fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Juízo, primeiro na casa de Deus. Medo e terror. Cova e laço. Meus irmãos, esse juízo começa por nós e se estende. A Bíblia fala todo o tempo sobre o juízo de Deus, sobre toda a terra. Ele virá, Jesus falou deste juízo, é uma realidade que nós teríamos que enfrentar. Isto não é quimera, história da carochinha, romance. Esta é a palavra de Deus, que não falha. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se realizará. É uma realidade, vai acontecer, juízo é real. Medo e terror. Como um animal que está encurralado, não pode fugir, a morte iminente, ele está em desespero, é a morte, é assim que vai acontecer. Não há como escapar, não há. Apocalipse fala dos homens tão angustiados e aterrorizados, em desespero completo, descrito como mulher que tem dores de parto, chegou a hora e não tem como sair, tem que enfrentar, e então está ali aterrorizado e clama aos montes cair sobre nós. Escondei-nos da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Em Lucas 21, 25, nós lemos: e haverá sinais no sol,
e na lua, e nas estrelas. Na terra, angústia das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Medo, terror. Este é o juízo. Não se brinca com isso. É algo que temos que pesar no coração e pedir que Deus tenha misericórdia, opere em nós e nos livre desta hora terrível. E agora é o tempo aprazado que Deus mesmo estabelece. Oh, não despreze a advertência de Deus quando o juízo é pregado. Receba esta palavra como vinda direta do coração de Deus para o seu coração e tema. O texto diz: as janelas, ou aqui represas, desta tradução, dos céus serão abertas, se abrem e tremem os fundamentos da terra. Essa é uma expressão que o profeta traz lá do dilúvio, lá de Gênesis. Em Gênesis capítulo 7, verso 11, está escrito assim: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Então ele empresta do Gênesis este fato escrito nas Escrituras e descrito, e que realmente aconteceu, e que foi a ruína de todo fôlego humano, com exceção daqueles que Deus quis salvar, Noé e seus filhos. O resto todo morreu afogado pelo juízo de Deus. As janelas do céu se abriram, ou, como diz, porque as represas do alto se abriram. Romanos 1:18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Meus irmãos, veja, a ameaça não vem dos homens. Não vem dos homens. A ameaça vem do céu. A ameaça vem de Deus. São as janelas dos céus que estão abertas. Porque, meus irmãos, quando Deus quer exercer juízo, então Ele usa todos os meios. Não há impedimento. Ele abre as janelas dos céus. É Deus quem vai exercer o juízo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De Deus não se zomba, não brinque, não facilite, trema. A terra será atingida e quebrantada, vai se mover, escambalear. Não sabemos exatamente se isso tem a ver com um terremoto imprecedente ou algo que seja, mas a palavra de Deus nos fala no juízo de cataclismos e de queda de meteoros e fogo e uma destruição terrível. Veja o que diz, por exemplo, 2 Pedro capítulo 3, verso 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E o verso 10 diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então veja,
que Isaías está aqui prevendo aquilo que Deus mesmo já anunciou, que é a destruição de tudo que há na terra pelo fogo. Ele traz então aqui o exemplo do juízo que já se efetivou, de Gênesis, do dilúvio, e traz o juízo que se efetivará do fogo do último dia, quando o Senhor julgará a terra e ela vai cambalear, balançar. Eu sei que isso, meus irmãos, é alguma coisa que só o Espírito Santo pode conceder fé para podermos aceitar como verdade que isso de fato irá acontecer. Porque nós estamos acostumados, noite, dia, sol se põe, sol se levanta, e tudo a mesma coisa, e nós somos condicionados a essa mesmice, de tal forma que nós não é possível que isso vá de fato acontecer. Não é, Israel? É assim. Nós vemos as coisas acontecendo e é como disse os próprios que zombaram ou que galhofaram e questionaram o apóstolo Pedro, dizendo: coisa nenhuma, tudo está como sempre foi. Quando é que vem esse dia do Senhor? É assim. Isto é um perigo. É um perigo. Você não pode se deixar levar pela normalidade das coisas como estão acontecendo, porque de repente, tudo vai mudar. O Senhor Jesus diz claramente, ele diz que na época do dilúvio comiam, bebiam, davam-se em casamento, ninguém estava preocupado com nada, tudo normal, chuva, tempestade, que nada. Muito provavelmente, como alguns acham, era um vapor, subia da terra e regava tudo. Que é isso? Toró, ninguém não sabia o que era isso. Tudo tranquilo. De repente, as janelas dos céus foram abertas. Eles zombaram de Noé, zombaram deste velho maluco, construindo um barco enorme no seco. Falta de fé. Eles não criam em Deus. E nem deram bola para a mensagem de Noé, que era o pregoeiro da justiça. E os advertia a respeito das ameaças de Deus e do juízo. E que eles se arrependessem. Não quiseram saber, não quiseram. E então as janelas dos céus foram abertas. Fontes do abismo. Pelo poder de Deus. E o dilúvio veio e os levou a todos. Assim será, disse Jesus, no dia do Filho do Homem que vem como ladrão. Eu creio que Deus é tão misericordioso que Ele ainda nos mostra, através de incidentes pequenos, menores, que perturbam a normalidade das coisas, para nos lembrar, fazer lembrar e advertir que vai ser assim. Há uma semana atrás, tudo estava normal. A campanha estava já começando e os candidatos viajando e falando, e tudo normal, e belo, e com saúde. De repente, 1 minuto, 1 segundo, tudo mudou. Ruína, morte. Será que isso não é uma mensagem? Não nos faz temer a Deus? Como você pode apostar na normalidade quando tem um Deus que subverte a normalidade como quer, soberanamente? Como não temer isso?
Como assistir, ver isto? Cara, Senhor, que coisa tão bela, bonito. E agora, um pedacinho, não se sabe onde dá para juntar. Não lhe faz tremer? Não lhe adverte? Não faz com que você pense claramente que Deus é quem faz estas coisas? E que o juízo que ele ameaça é verdadeiro e virá? E a terra vai, isso tudo é por causa da sua transgressão. Veja, o verso diz, a terra cambaleará como um bêbado, balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Cairá e jamais se levantará. Meus irmãos, transgressão, pecado. Esta é a causa. Não brinque com o pecado. Pecado é morte, ameaça, juízo. Pecado Deus odeia. Pecado levou Cristo à cruz. Deus morreu seu filho por ódio ao pecado. Deus odeia o pecado. O pecado suscita juízo e a ira de Deus. Ou a ira de Deus e o juízo de Deus. Transgressão. Como brincar com o pecado? Como brincar com o pecado? Nós mesmo, que nos chamamos crentes e pelo nome do Senhor, muitas vezes ficamos sossegados, já estou justificado, meus pecados já foram todos perdoados, então, eu posso pecar, depois me arrependo, depois peço a Deus. Essa atitude, ou mesmo que você não pense, nem profira isso pelos seus lábios, mas a sua intenção é essa, ao brincar com o pecado, você está em sério problema. É muito possível e bem provável que de fato você não nasceu de novo. Porque todo nascido de novo treme, se angustia, foge do pecado, sabe das suas consequências. O salário do pecado é a morte. Quando eu considero o inferno, os irmãos, o que me proponho fazer sempre com constrangimento muito grande no meu coração, jamais brincar, contar piada ou falar levianamente dessa desgraça chamada inferno. O horror. Porque eu creio que de fato existe. Eu não posso falar sem constrangimento quando quase posso ouvir o gemido das almas que agora estão lá. Eu creio na palavra de Deus. Choro, ranger de dentes, eternamente, sem qualquer chance de mudança, sem descanso algum, tormento, como roer de bichos e de vermes. Ranger de dentes, angústia profunda de alma. Sabe por quê? Por causa do pecado. Só por causa do pecado. Pecadinho que você ama, gosta, acaricia, está lá. O inferno existe por causa dele. Você não pode brincar. Mas por último, o tempo está... Eu preciso terminar. O último verso é um descanso. É uma luz nas trevas. É algo assim promissor e de esperança. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Depois dessa desgraça, desse anúncio de ruína e de destruição, o profeta vê uma luz. Ele sabe que
Deus tem os seus, aqueles a quem Ele escolheu antes da fundação do mundo. Ele está se lembrando dos rabiscos, das azeitonas escondidas nas folhas das árvores. Ele está se lembrando do toco, cuja raiz brotará. O povo eleito, os amados de Deus, aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Ele está considerando aqueles que seriam redimidos e salvos pelo sangue do Cordeiro. Ele está aqui tendo esta visão gloriosa da salvação que Deus tem reservado para aqueles que são seus, aos que Ele amou antes da fundação do mundo. Ele está olhando que na história da humanidade, da igreja, há um fim alvissareiro, maravilhoso, glorioso, cheio de esperança, de glória, salvação. Este é o fim da história. Ruína, morte, inferno, lago que arde com fogo e enxofre, para todos que desprezaram a palavra de Deus, para o diabo, seus anjos, anticristo, a besta, falso profeta, lago de fogo, e todos quantos desprezaram a palavra de Deus. Mas glória, salvação, para aqueles a quem Deus amou. Lua e sol envergonhados. Que expressão poética tão linda. Sol, lua, eu não vi, mas algumas pessoas me disseram, a lua essa última lua cheia foi excepcionalmente maravilhosa. Quem viu, tomou conhecimento, glorificou a Deus por ver que bela lua, imponente. Se envergonhará a lua e o sol. Por quê? Por causa do brilho infinitamente superior de Cristo, o sol da justiça. Que sol que nada, que brilho efêmero, que glória da lua, diante da glória e do brilho de Cristo, o sol da justiça se manifestará em favor do seu povo como Salvador. Em Lucas 1:76 nós lemos: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor, preparar o seu caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que nos visitará o sol nascente das alturas. Cristo! Oh, meus queridos, como desprezar isso? Essa é a hora em que temos que crer. O Senhor Jesus se manifestou humilhado, em carne. A glória que havia nele era a glória do unigênito do Pai, mas era preciso crer nele. Não havia nenhuma coisa especial no seu corpo, qualquer brilho que pudesse identificá-lo diante dos outros. Não. Tanto é que Judas disse: olha, vocês não vão saber quem é, eu vou dar um beijo, vocês então vão saber. Não havia. O que havia era a glória de Deus nele, no poder do Espírito Santo, encoberta pela humilhação, mas manifesta nos seus atos e na sua palavra de poder. Mas tiveram que crer. E a advertência feita para Tomás foi, de fato, o Tomé, muito importante. Não, se eu não colocar a mão no dedo, não, jamais crerei. Isso, Tomé, vem. Põe a mão ao lado, está aqui, o rasgo, veja. Aqui minha mão, Tomé, venha, porte a mão.
E Tomé foi. E disse: Senhor meu e Deus meu. Sou Tomé, porque viste e creste. Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Temos que crer. Não estamos vendo a Cristo agora e a sua glória, mas temos a glória dele descrita na sua palavra. Aqui está. Você não pode ver a glória dele como o sol da justiça. Veja aqui nas Escrituras, veja pela pregação. Eu estou pregando com fidelidade. É ele que está dizendo: eu sou o sol da justiça. Veja o meu brilho pela fé. A minha glória é acima de tudo, de todos. A lua e o sol envergonhados. É assim que temos que olhar e ver Cristo. Em Apocalipse 21, 23 diz: e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Será assim na Nova Jerusalém. E meus irmãos, esta glória, este Cristo bendito e glorioso e luminoso, esse que é a nossa salvação, reina sobre a igreja. Veja, o texto diz assim: quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião. O Monte Sião é a igreja. Por isso que eu digo, olha, a importância da igreja não pode ser menosprezada. O diabo surgiu com uma ideia que diz assim: igreja não é importante, não. Não tem importância, religião, igreja e tal. Basta que você creia em Cristo e seja salvo. E trouxe para coisa assim, individualizou, particularizou, de tal forma que excluiu a igreja. Isso é antibíblico. Totalmente antibíblico e perigoso. Não, Cristo reina no Monte Sião. Cristo reina na igreja. É aqui. Se você quer ver o brilho da sua luz, se você quer conhecê-lo e de fato servi-lo, é na igreja, é no Monte Sião que ele reina. É aqui. A igreja é a mãe dos crentes. Ela gera e ela amamenta com seus seios. E Cristo nela. Ele veio para edificá-la. Apocalipse 21:10 diz: levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E diz o texto assim, que ele reina no Monte Sião, na igreja, em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Você que acompanhou a exposição de Apocalipse, sabe que os 24 anciãos, sentados nos 24 tronos, eles se levantam, tiram as suas coroas, depositam diante do Cordeiro, se prostram. É a representação da igreja, Velho e Novo Testamento. Por isso 24, 12, do Antigo 12, do Novo, que são as tribos e os apóstolos. Essa é a representação simbólica. A igreja toda se prostra diante do Senhor e o adora. E deposita suas coroas. Cuidado como você cuida, como você faz com a igreja. Cuidado com seus compromissos fora, muitos deles por entretenimento, e você coloca em segundo plano a igreja. Cuidado. Cuidado. Porque Deus preza a sua igreja, ama a sua igreja, e não quer vê-la desprezada. Eu lembro da história de Joel Bick, contou que quando era mais jovem, ele estava no carro com o seu irmão mais velho, e ele teve um entrevero com a noiva dele e disse: ela, não sei, ela é isso, falou mal da noiva. O irmão dele freou o carro, puxou o freio de mão,
virou para ele, botou no peito dele assim: oh, nunca mais fale nada da minha noiva. João Pico se lembra disso, ficou assim, mas ele aplica dizendo: é isso que Cristo faz. Ela é a menina dos seus olhos. Ele a resgatou com seu sangue. É a preciosidade dos seus olhos, o amor da sua alma. Não despreze, não fale mal da igreja. Meus irmãos, eu quero aplicar apenas dizendo que Deus tenha misericórdia e faça com que pelo Espírito Santo você examine-se a si mesmo com relação a como você está vivendo sua vida cristã. Se você a vive no fervor, no amor e fé e consagração para com o Senhor Jesus, ou você a vive em apostasia, carnalidade, normalidade. Pense nisso. Que valor você tem dado às coisas do Senhor? Cristo presente aqui, falando, reinando no meio da igreja, você em outro lugar, assistindo futebol, lá em outro lugar, outro lugar, sei lá, por entretenimento, ou em casa, cansado. Cristo está lá falando, mas eu estou cansado. Segundo, não brinque com o juízo de Deus. Ele é certo, mais certo que a luz do dia. Ele virá e você não escapará se estiver tratando as coisas de Deus de forma tão desprezível, se não estiver fugindo do pecado e buscando de Deus em oração e pelos meios de graça tudo o que for necessário para a sua salvação em Cristo. Por último, espere esse glorioso dia. Sofrimento, lutas, provações, nada pode se comparar com a glória que está reservada para nós em Cristo. Fico pensando nesses cristãos que estão morrendo, e agora essa semana, não sei quantos foram mortos porque não quiseram se converter. Diante dos nossos olhos, que agora a internet traz, decolar. Eu nem assisto, mas eu estou vendo que está decolando, degolando e atirando na nuca, pá, cai lá. Crentes como você e eu. Por quê? Porque eles estão esperando uma pátria melhor, uma ressurreição melhor, uma glória que hão de ver com seus olhos. Cristo, sol da justiça, está com ele para sempre. É essa a sua esperança? Que Deus, por sua graça, nos abençoe. Nós vamos ficar de pé e eu quero convidar o querido irmão presbítero Almir, que está nos visitando, que vem aqui ao microfone para orar a Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e também consagrando os dízimos e ofertas. Oremos. Santo bendito Deus, Senhor de glória e poder, Deus santo, justo juiz, louvamos, ó Pai, e exaltamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por sermos tratados como a menina dos Teus olhos. Te agradecemos por essa manifestação de amor e graça revelada, ó Pai, à Tua igreja. Mas, ó Pai, te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, para que não venhamos desprezar tamanha manifestação de amor, e que numa atitude de fidelidade, numa atitude ao Pai de obediência àquilo que o Senhor tem determinado,
possamos manifestar a gratidão que temos por tão grande amor. Pai Santo, dá que os nossos corações considerem a glória vindoura. Dá que os nossos corações sejam postos na eternidade e que nenhuma distração dessa nossa peregrinação seja atraente o suficiente aos nossos olhos, que tire de nós o interesse maior, o objetivo maior, que é a glória vindoura. Pai Santo, te agradecemos pelos dízimos e ofertas que foram trazidos, ó Pai, como uma demonstração de fé. Estejas abençoando, ó Pai, a vida da tua igreja, para que aos teus filhos seja dado o privilégio de poder devolver aquilo que o Senhor lhes tem concedido. E que à tua igreja seja dado, ó Pai, também a sabedoria para administrar com fidelidade os recursos que o Senhor a tem concedido. Guarda-nos, ó Pai, no restante desse dia e livra-nos de profanar o teu dia santo. Que nossos corações, mentes, palavra, atitude sejam todos, ó Pai, colocados dentro do propósito desse dia santo. E que o aspecto, ó Pai, que é anunciado a cada domingo, que é o descanso eterno, seja algo que faça-nos regozijar nesse dia, alegrando por aquele dia que haveremos de estar no descanso eterno do nosso Senhor e Salvador. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor insondável e imerecido de Deus, nosso muito bondoso e eterno Pai, comunhão, as consolações e toda a virtude do Espírito Santo de Deus sejam derramados em profusão, abundantemente sobre todos vós, queridos, e convosco permaneçam hoje e para sempre. Amém.